Diácono Renato, Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Estas palavras do pastor Ednilson nesse momento é muito importante. E é verdade que nós precisamos ficar atentos, vigilantes, porque se não houver perseverança, se não houver vigilância constante, até os mais, aparentemente, os mais capacitados, mais fortes, podem cair. Porque é na falta do exercício que o capacitado se torna incapaz. É na falta do treino que um ótimo jogador se torna um péssimo jogador. É na falta da observância da palavra, é na falta da observância, como o pastor Ednilson disse aqui, das coisas que estão acontecendo, que estão visíveis. Não são nem mais invisíveis, não são nem mais ocultas. Está bem claro para todos que compreendem, para aquele que entende, perceber que as coisas estão cada vez mais se apertando. E se nós não ficarmos atentos, nós também podemos ficar para trás. Amém? Façamos uma breve oração. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso amado Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos porque Tu és soberano sobre todas as coisas e sobre nossas vidas. Nós cremos nisso. Sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Também sabemos que todas as coisas estão em Tuas mãos. Que o fazer e o desfazer, que o curar e o deixar de curar está em Tuas mãos, Pai. Nós cremos em tudo isso, porque nós cremos na Tua soberania e no poder que há em Ti, ó Jesus. Então abençoa-nos com toda a sorte de bênçãos, e que a Tua palavra venha, Pai amado, confirmar em nossas mentes e em nossos corações tudo aquilo que Tu tens conquistado na cruz do Calvário para os Teus filhos. Amém? Amém. Eu queria pedir desculpa ao multimídia que eu até esqueci, a palavra é essa, de passar um esboço, apesar de ser uma breve palavra, até porque o nosso interesse hoje é que a igreja seja abençoada com a unção, com a oração, mas eu esqueci de passar um pequeno esboço para eles, mas eu quero crer que da mesma forma Deus nos abençoará com essa palavra. O título dessa palavra é 3 pessoas e suas atitudes para alcançar as bênçãos de Cristo. 3 pessoas que está contida na palavra de Deus e suas atitudes para alcançar as bênçãos de Cristo. Nós vamos ver com essas 3 pessoas, e há muitas outras, mas vamos ver com essas 3 pessoas atitudes que nós precisamos ter para que as bênçãos de Deus nos alcancem, para que as bênçãos de Deus elas se tornem eficazes, porque elas já estão aí, ela já está sobre a sua igreja, ela já é derramada sobre a sua igreja, sobre todo aquele que nele crê. Mas atitudes precisam ser feitas, precisam ser praticadas para que ela seja eficaz. É como quem precisa tomar um remédio e não toma tal remédio. Então não há como ser eficaz, amém? 3 pessoas. Primeira pessoa que eu escolhi, isso está lá em Marcos 10, 46. Todos eu sei que conhecem bem essa história, a história de Bartimeu, amém? Marcos 46, 52, eu quero ler rapidamente porque o texto é importante. Marcos 10, 46 a 52. E diz assim a palavra de Deus. Deixa eu me achar que às vezes a luz me atrapalha. Marcos 10, 46. Ainda estou em 9, fica difícil, né? A cura do cego de Jericó. 46 diz assim: e foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ouvindo,
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Mas ele gritava mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. A pergunta que eu faço à igreja nessa noite é: por que Bartimeu recebeu a graça de Jesus? Por que Bartimeu foi curado por Jesus Cristo? A primeira resposta é óbvia: Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, amém? Ele tem todo o poder. Como nós acabamos de orar aqui, Ele cura quem quer e deixa de curar quem quer. Mas por que Bartimeu recebeu a cura de Jesus Cristo? Porque ele deixou de ser cego. Porque ele sabia, ele soube a quem pedir. Bartimeu sabia a quem estava pedindo, não é saber a quem pedir. Você pode pensar: não, eu vou até um juiz, eu vou até o meu patrão porque ele tem condição, eu vou até o pastor Renê porque ele tem condição. Mas ele sabia a quem estava pedindo. Por isso Bartimeu recebeu a cura. Nós bem sabemos que desde os tempos remotos, desde o Velho Testamento, tantos e tantos profetas apareceram na terra, tantos e tantos profetas realizaram milagres, prodígios, mas Bartimeu, desde que passou a ouvir falar de Jesus, um nazareno, certamente, com plena convicção, ele falou: esse é o Messias prometido. Esse tem poder de fazer infinitamente mais do que eu preciso, do que eu penso, do que eu quero, do que eu imagino. Então ele sabia a quem estava pedindo. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos saber, que precisamos fazer é: se não entendemos, se não conhecemos, se não reconhecemos a quem estamos pedindo, precisamos passar a conhecê-lo. Precisamos buscar a conhecer quem é que você está pedindo. Aí você vai dizer: mas Renato, eu sou cristão, como eu não conheço Jesus Cristo? Eu aceitei como meu Salvador, eu aceitei como meu Senhor, mas será que você o conhece realmente? Porque eu só posso dizer se conheço alguém quando eu o conheço intimamente, quando eu sei os gostos dele, quando eu sei a capacidade dele, quando eu sei o quanto ele me ama, quando eu sei o porquê ele me ama, quando eu creio que ele realmente morreu na cruz do Calvário por minha vida, no caso aqui. Eu não posso dizer que eu conheço qualquer um de vocês se eu não o conheço intimamente. É provável que talvez algum dia alguém chegue para você e diga assim: olha, o diácono Renato falou isso assim, assim, assim de você. Talvez a primeira coisa que você vai fazer é: será mesmo? Não estou gostando disso. Talvez você passe alguma vez e nem queira olhar para a minha cara, porque você não me conhece intimamente. Mas se você me conhecer melhor, ou você dirá: é verdade, porque aquele cara é um fanfarrão. Ou se você me conhecer como eu quero crer que eu tenho procurado ser, você vai dizer: não, diácono Renato não. Ou você vai dizer: pastor Renê, não, aquele eu conheço. Assim tem que ser nossa vida para com Jesus Cristo. Assim tem que ser para que você receba graça, salvação, misericórdia, para que quando você vier aqui na frente receber a unção com óleo, você seja atendido. Você precisa saber a quem está pedindo. Amém? E Bartimeu sabia que aquele nazareno não era apenas mais um profeta. Bartimeu sabia que aquele Jesus não era apenas mais um com capacidade de fazer milagres e prodígios, ainda que muitos que vieram em nome de Deus e fizeram milagres e prodígios em nome de Deus. Ele sabia que aquele era o Messias. Tanto é que ele não chamou ele de Jesus Nazareno, ele falou: Jesus, filho de Davi. E nós que às vezes procuramos entender um pouco a história,
Entendemos que quando ele falou Jesus filho de Davi, ele estava fazendo referência à linhagem de onde vinha o Messias, da linhagem de Davi. Amém? Então ele entendia, ele conhecia a palavra, e juntamente da palavra ele entendia que as promessas estavam intrínsecas à palavra. Se esse é o Messias, logo ele pode me curar. Se esse é o Messias, logo ele pode me salvar. Se esse é o Messias, logo ele pode me perdoar. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo. Amém? Então, precisamos conhecer, precisamos saber a quem estamos pedindo. E Bartimeu sabia quem era Jesus. Lucas 5, 12, 13 diz assim: estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um leproso, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, o Senhor tem poder para me purificar. Se quiseres, podes me transformar a minha vida. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Entendem isso? Precisamos conhecer, reconhecer, entender quem verdadeiramente é Jesus na minha vida, para que a sua graça, para que o seu poder seja manifestado em minha vida e através da minha vida. Amém? E o segundo personagem que teve uma atitude que fez com que ela alcançasse a graça de Cristo Jesus, alcançasse a cura, alcançasse a salvação, foi a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 25 diz assim, Marcos 5, 25 em diante: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. A mulher do fluxo de sangue, ela é muito interessante, porque você percebe que ela não se abateu ante os obstáculos. O seu mal, a sua doença é tamanha que provavelmente ela não teria força alguma para transpor a multidão. Além de nós bem sabermos que a questão dela ser impura segundo a lei, ela nem poderia estar entre a multidão. Ela correu o risco de, antes de tudo, até mesmo ser apedrejada. Mas o que acontece com ela? Ela falou: se eu tocar apenas na orla de suas vestes, eu serei curada. Então ela foi, crendo, mais uma vez, crendo que Jesus Cristo era poderoso para fazer isso na vida dela, ela rompeu os obstáculos, tocou em Jesus e ali foi curada. Essa mulher nos ensina que fé e perseverança precisam andar juntas. Fé e perseverança precisam andar juntas. E mais uma vez reforço o que o pastor Ednilson disse aqui. Se você tem fé, mas você não se esforça em continuar junto de Deus, junto do Pai, em comunhão com a igreja, você corre um grande risco de esmorecer a sua fé. Então fé e perseverança precisam andar juntas, para que você alcance a graça de Deus, para que você alcance a vitória
a vitória aqui nesse plano terreno e muito mais que essa, para que você alcance a vitória no qual todos desejam tanto, pelo menos assim eu creio, que é a salvação eterna, amém? Então nós precisamos perseverar, nós precisamos não nos abater e não nos amedrontar com os obstáculos, mas seguir adiante. Às vezes você pensa assim, mas o meu filho não tem mais jeito. Às vezes você pensa assim, mas meu casamento, eu já fiz de tudo, não tem mais jeito. Já orei, já jejuei, já me submeti, já me humilhei. Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao poder que emana do próprio Deus para a sua vida. Nada é impossível àquele que, crendo, busca ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, busca ao Senhor Jesus Cristo como restaurador de suas situações contrárias. Amém? Nada é impossível. Mas fé e perseverança precisam estar caminhando junto. Se você tem fé, se você perseverar até o fim, Deus responderá favoravelmente à sua questão. E mais do que isso, Ele lhe dará condição para seguir adiante. Ele lhe dará condição para viver em novidade de vida. Amém? Quem crê e persevera, alcança as benevolências de Deus. Alcança a cura, alcança a salvação, restauração do lar, libertação, capacitação para viver em novidade de vida, em vida nova, para ser um novo homem, uma nova mulher. Porque às vezes você diz, olha, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo largar o vício. Já tentei de tudo, mas eu não consigo largar a pornografia. Já tentei de tudo, mas eu não consigo largar, não consigo deixar de ser um homem violento, deixar de ser uma mulher ciumenta ou violenta. Aí o filho diz, já tentei de tudo, mas eu não consigo ser obediente ao meu pai e minha mãe, eu não consigo. Se você crer e perseverar, você consegue. Amém? Porque Deus, Ele age aonde há fé genuína, Deus age onde há perseverança. Amém? E por último, Marcos 9, 21, 24, fala do pai de um jovem lunático. Amém? Marcos 9, 21 e 24. Apenas esses dois versículos. Eu creio que todos conhecem muito bem esses textos. Diz assim em Marcos 9, 21 a 24, ou melhor, 4 versículos. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, eu muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se tu podes, veja bem, ele não falou tu podes, diferente da mulher samaritana, diferente de Bartimeu, mas se tu podes, tem compaixão. Jesus fala, se tu podes. E aí ele continua, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu, li até o 25, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Se tu podes, não pode haver dúvida quando você vai ao Senhor Jesus Cristo. Por que eu escolhi ao pai desse jovem para falar dele como uma atitude que nós precisamos ter? Não há dúvida, mas a sinceridade que depois ele teve para com Jesus Cristo. Ele falou, Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Senhor, eu creio, eu estou tão desanimado que eu não consigo vislumbrar a graça chegando a mim. Senhor, eu creio, mas eu estou tão decepcionada,
que eu não consigo ver melhor nessa situação. Porque às vezes a gente pensa que depende do outro, mas depende de nós muitas das vezes. Para que a graça de Deus te alcance, para que a graça de Deus alcance a sua família, às vezes depende de nós. Você que é a coluna na sua casa, às vezes depende mais de você do que dos outros. Primeiro porque você é a coluna, então você precisa perseverar em oração. E segundo que você não pode dizer, eu estou tão desanimado que eu não vejo mais condição. Eu não aguento mais orar. Eu creio mais. Eu sei que Jesus pode tudo. Eu vi Ele fazer, salvar, curar. Mas aqui eu não. Então você precisa ser sincero para com Jesus Cristo e falar: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Me ajuda no meu desânimo. Me ajuda na minha fraqueza. Mas seja sincero. E Ele fará com que a sua fé seja fortalecida. Amém? Conclusão. O que nós precisamos fazer para receber de Jesus Cristo as benécias? Conhecê-lo. E prosseguir em conhecê-lo, como diz a palavra. Porque você pode me dizer, eu já conheço Jesus Cristo o suficiente. Mas isso é um processo que só vai terminar quando nós chegarmos na glória. Amém? Então prossiga em conhecê-lo, para que em momento algum, circunstância nenhuma, te tire do alvo e te faça perder tudo o que Ele conquistou na cruz do Calvário. Segundo, avance ante os obstáculos. Faça como a mulher de fluxo de sangue. Não olhe para o obstáculo, olhe para Jesus. Se você tiver que ir se arrastando por debaixo das circunstâncias, mas vá até Jesus Cristo e Ele te responderá, Ele te salvará, Ele transformará as circunstâncias contrárias. Amém? E por fim, peça forças àquele que restaura, peça força àquele que fortalece, peça força àquele que te reanima, que te mostra como e onde você fortalecerá a sua fé. Amém? E aí você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Pastor Ednilson. A minha esperança é que essa palavra tenha animado a sua vida no sentido de que você possa entender que a salvação, que a libertação, que a transformação de sua vida, da sua família, do seu filho, do seu marido, está ao alcance de suas mãos, se você, crendo na palavra de Deus, perseverar firmemente na palavra de Deus. Amém?